mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa querida sala dos nossos adolescentes. E vamos agora para a nossa lição de número 9. A nossa lição de número 9, ela tem como título o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. O título da nossa lição é o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. Esse é o tema que nós iremos refletir na nossa lição de hoje, e já gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, dar like nesta aula e também compartilhar. Dessa forma, você estará ajudando, contribuindo na divulgação das Escrituras Sagradas, da reflexão, fazer com que as pessoas possam pensar um pouco mais, e no nosso caso aqui específico, para que outras pessoas, além de você e além de mim, claro, venham a ter esse contínuo avivamento, que é essencial a toda a nossa vida, né? Então, na aula anterior, na lição de número 8, nós deixamos algumas questões para serem discutidas durante a semana. E a primeira questão que nós deixamos para ser discutida aí no seu grupo, na sua família, é a seguinte. Primeira questão, primeira pergunta: quais foram os dois textos bíblicos principais utilizados nesta lição, no caso da lição passada, para fundamentar a promessa do derramamento do Espírito Santo? Aí nós temos os textos de Ezequiel, capítulo 36, 25 ao 27, e Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29. 28e e 29. Pergunta 2, ou reflexão 2. Escreva as principais diferenças entre os textos de Ezequiel e Joel, dentro da perspectiva de complementação da doutrina do Espírito Santo. Em Ezequiel, a promessa é claramente relacionada ao conceito de regeneração. O Espírito Santo habita dentro do crente e regenerando. É mais ou menos isso. Em Joel, a promessa do derramamento do Espírito Santo adquire um viés característico, ou, no caso de Joel, dá ênfase para uma característica mais dinâmica e efusiva. As pessoas profetizarão, terão sonhos e visões. Pergunta 3. Em relação à universalidade da promessa pentecostal prometida pelo profeta Joel, em que momento essa promessa pode ser experimentada pela igreja? A promessa divina a promessa divina, por intermédio do profeta Joel, tinha um caráter universal, porque toda a carne seria alcançada, ou seja, toda a carne. Então é para todos. E 4, ao escrever sobre Atos 2, o pioneiro das Assembleias de Deus, pastor Gunnar Vingre, chegou a qual conclusão sobre a bênção do Espírito Santo? Chegou à conclusão da atualidade da promessa, ou seja, a promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, ela é para hoje, ela é atual, ela é uma promessa que acontece, ocorre e se cumpre hoje. E pergunta 5 e última: você acredita que a bênção do derramamento do Espírito está disponível para você hoje? Você crê que você pode ser batizado com o Espírito Santo? Você pode ser cheio dos dons espirituais e ser usado na obra de Deus de maneira poderosa? Pois bem, espero que você tenha refletido durante a semana a respeito dessas perguntas, e vamos agora entrar aqui na nossa aula de hoje, que tem o título como o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo, e que tem como objetivo apresentar a necessidade de viver conforme o caráter cristão, destacar uma vida inconformada com o mundo e, por último, estimular um tempo de renovação espiritual. Vamos aqui para o nosso texto áureo aqui, que é Provérbios 4 e 18. Provérbios 4 e 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vou ler mais uma vez.
mas a vereda dos justos é como a aurora, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, que diz da seguinte maneira: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm as mesmas operações ou funções. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, versículo 6, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Espero que você tenha acompanhado aí na sua Bíblia. Se não, espero que você tenha prestado atenção na leitura. Pois bem, estamos diante de um tema bastante importante, que é o tema que fala a respeito da contínua ação do Espírito Santo para a Igreja de Cristo. Porque avivamentos, eles não podem ser apenas um momento. Eu fui avivado hoje, amanhã eu estou frio, você é avivado amanhã, depois você frio, você é avivado depois de amanhã, depois esfrio. Não. O avivamento proporcionado por Cristo, ele é um avivamento contínuo. E nós devemos seguir esse avivamento contínuo. É óbvio que na nossa caminhada de fé, na nossa vida, uma hora ou outra a gente acaba dando uma fraquejada, fraquejamos aqui e ali, pelas nossas próprias limitações humanas. Mas nós devemos buscar e querer estar vivendo sempre um constante avivamento. A Igreja de Cristo, ela foi sempre, ela é sempre e sempre será vitoriosa. Mas nas noites mais sombrias, de problemas, dificuldades e de perseguições até, temos sempre e em todas as circunstâncias o auxílio do Espírito Santo. O povo de Deus terá sempre as Escrituras Sagradas para iluminar o seu caminho, para reavivar, para trazer vigor novamente à sua alma. Veja só o que fala os Salmos 119 e 105, bem conhecido, que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se você está vivendo uma vida espiritual um pouco morna e um pouco fria, o que está faltando aí é a palavra de Deus, pois é ela que clareia, ilumina, te dá direção, te faz enxergar o caminho certo, te faz caminhar e andar. Você, como cristão, como servo de Deus, como um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja lá qual for a sua idade, desde um adolescente, desde uma criança até uma pessoa adulta, da idade que for, você precisa, eu preciso, nós precisamos da palavra de Deus nos iluminando. É a palavra de Deus que nos faz caminhar e trilhar. Ela que dá as diretrizes e diz qual caminho seguir. Ela é o nosso farol.
é aquela que nos leva aonde precisamos ir. E aonde nós precisamos ir é onde o Senhor está atuando. Então, o primeiro ponto aqui da nossa lição é: o contínuo avivamento molda o nosso caráter. Ou seja, quando eu tenho uma vida sempre voltada para Cristo, eu estou avivado com Cristo, por mais que na minha época ainda de ignorância cristã, talvez na minha época que eu ainda não estava nos caminhos do Senhor, se eu fosse um mau caráter, por exemplo, mas se eu tenho uma vida de constante avivamento em Cristo, avivamento genuíno é o que nós estamos falando, o nosso caráter vai sendo melhorado até chegar no nível de varão perfeito, que é quando aconteceu o arrebatamento, que é quando nos encontrarmos com Cristo e a salvação foi de fato efetivada em nós, com a nossa passagem deste mundo para o mundo espiritual. Ou seja, quando nós temos uma vida contínua avivada, o nosso caráter ele é outro. Não seremos mau caráter. Se você conhecer qualquer pessoa que é mau caráter, qualquer pessoa que tem um caráter aí duvidoso, que tem atitudes que não condizem com a palavra de Deus, pode ter certeza que essa pessoa não tem uma vida avivada, ela não está tendo uma vida séria com Deus. Porque se eu tenho uma vida avivada, se eu estou voltado para Cristo, se eu sou tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele sempre estará fazendo com que eu tenha esta vida diferente, diferenciada. Nós temos os Salmos 1 e 1, que fala da seguinte maneira, Salmos 1 e 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, quando você tem uma vida avivada sempre, você não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem tampouco senta na roda ali dos pecadores para compactuar com o pecado, porque a sua vida é para Cristo e você não é de maneira nenhuma uma pessoa mau caráter. Você tem um bom caráter. Só que o que o inimigo tenta fazer sempre? O inimigo sempre tenta destruir a dignidade humana. O inimigo tenta sempre deturpar a dignidade humana, tenta fazer com que o ser humano ele tenha uma vida completamente diferente daquela que é o padrão que as escrituras ela aponta. Então nós temos que ter esse cuidado, porque a degradação humana ela nos põe distante de Cristo, nos faz com que nós sejamos pessoas não parecidas com Cristo, e isso não é nem um pouco bom. O perigo que a igreja corre. A igreja corre algum perigo? Sim, claro que corre. Porque enquanto a igreja busca o avivamento, na caminhada do avivamento, e isso começou lá no dia de Pentecostes, e que muitos discípulos foram cheios do Espírito Santo, elas começaram a passar a serem perseguidos, porque estão tendo uma vida de avivamento. Quando você tem uma vida avivada em Cristo, a sua vida sempre, ela sempre será alvo do inimigo tentar fazer com que você desanime da fé. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, fala da seguinte maneira: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Ou seja, nós, uma vez aceitando Cristo, uma vez caminhando com Cristo e tendo uma vida avivada, uma vida direcionada por Deus, nós somos agora uma carta escrita e lida de Deus e de Cristo. Aonde quer que estejamos, as pessoas vão ver nós e vão lembrar de Deus, vão saber, nossa, esse é um servo de Deus. E isso desperta a fúria do inimigo e daqueles que não
amam as escrituras, que não gostam das coisas de Deus. Então a igreja está sempre correndo um risco, você está sempre correndo um risco de fraquejar na fé, porque o mundo e as pessoas tentarão sempre apagar essa carta escrita e lida que fala que você é um servo de Deus, é uma pessoa certa, justa e honesta. É comum as pessoas tentarem desafiar. Nossa, tal pessoa só não faz isso por causa daquilo. Mas quando você é um servo de Deus autêntico, mesmo que você esteja na rodinha aí dos seus amigos, mesmo assim, você continua íntegro, sem pecar, porque você é servo de Deus. Porque você não é qualquer um. Você é diferenciado. Você é diferenciado. Quando o Espírito molda o nosso caráter. Nós temos também, se eu tenho uma vida contínua de avivamento, o Espírito Santo agora, ele molda o meu caráter. Ele trabalha na minha vida. Eu não falei que o contínuo avivamento, ele nos faz uma pessoa melhor, ele não trabalha no nosso ser, na nossa vida. Quando eu tenho uma vida com o Espírito de Deus e uma vida avivada em Deus, é óbvio e é uma consequência que a minha vida vai estar sempre em melhorias. Cristo estará sempre nos abençoando e nos fazendo com que nós sejamos servos dele. Quando o Espírito Santo trabalha em nosso caráter e molda a nossa maneira, o nosso jeito de ser, a obra dele está sendo concretizada em nossa vida. Nós de fato estamos sendo avivados. A nossa vida está sendo de fato para a vida, está sendo de fato uma vida para a glória de Deus. Porque o objetivo maior da nossa vida é vivermos para a glória de Deus. Note o que fala Gálatas capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo instruindo aos irmãos da cidade de Galácia. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O apóstolo Paulo está falando que está chorando, gemendo, querendo que aquela comunidade cristã, que Cristo seja formado nelas, ou seja, que o coração dessas pessoas sejam moldados pelo Espírito Santo. E é isso que o Espírito de Deus quer de você, que eu e você estejamos com a nossa vida completamente voltados para Cristo e que Cristo exista em nosso ser, em nosso coração. Uma vida avivada genuinamente é uma vida transformada. É uma vida em que o caráter da pessoa é polido. É um bom caráter. Temos aqui também um outro tópico muito importante que fala a respeito do contínuo avivamento. Torna-nos inconformados com o mundo. Se você tem uma vida continuamente avivada, você tem uma vida que não é conformada com o mundo. Deixa eu tentar melhorar isso. Quando você não é avivado, você está indo para a igreja apenas por religiosidade. Você acostumou, eu acostumei a ir para a igreja apenas por um hábito. Eu sou religioso naquilo e eu estou indo porque acostumei. Mas não há novidade, eu não vou com aquela expectativa de adorar a Deus, de ouvir uma palavra de Deus. Mas quando eu tenho uma vida avivada, cada culto, cada momento que eu vou me dedicar a Deus, seja na igreja ou não, eu sempre tenho uma grande expectativa de que eu vou falar com Deus. E é isso que faz com que, quando nós temos um avivamento verdadeiro, nós não nos conformemos com o mundo. Ou seja, nós temos uma mente agora que está sendo renovada por Cristo, e esta mente renovada por Cristo nós temos que agora não nos conformar mais com o mundo, porque essa mente que nós temos, ela é incompatível. Ela não é compatível mais com o mundo, mas ela é agora antagônica ao mundo. Ela vai
contra o mundo. Ela não mais agora caminha junto com o mundo, porque eu tenho uma vida avivada. E a minha vida avivada, o Espírito de Deus que está sempre atuante em mim, ele não me deixa se conformar com o mundo. Nunca eu vou olhar as coisas, as atrocidades que acontecem no mundo e achar que aquilo é normal. Você já percebeu o quanto que hoje em dia as coisas que eram errado antigamente ou que não eram normais estão se tornando normais? As pessoas estão relativizando tudo. Não há mais, para o mundo, não há mais um parâmetro de certo ou errado. O que é certo para mim pode ser que não seja certo para você. E assim sucessivamente. Só que nós temos uma verdade absoluta. Uma verdade que, independente do que o mundo diga, do que o mundo fale, nós temos aqui, ó, as escrituras sagradas. Isso aqui, ó. Este livro aqui, ó, contém os ensinamentos de Cristo. E o que está aqui, ó, o que está contido aqui nesse livro é imutável, é inegociável, não há exceções. A palavra de Deus não há exceções. A Bíblia fala, ela mesma fala dela. E Jesus fala que passarão a terra e o mar, pode passar qualquer coisa, mas nenhum tio, nenhum jota da palavra de Deus será tirado. Está se referindo a lei, mas em outro texto Jesus fala que passarão terra e céu, mar e tudo que for, mas a minha palavra não passará. As escrituras, elas permanecem. Por isso nós não podemos nos conformar com o mundo, porque agora nossa mente está trabalhando juntamente, está caminhando juntamente com Cristo, de acordo com as escrituras. O desafio que você tem no mundo é o de pensar corretamente de acordo com as escrituras e agir segundo a palavra de Deus. Entretanto, esse processo fará você confrontar-se com o mundo, porque é um desafio constante de você avivado em Cristo. É um desafio constante. Você não é mais compatível com o mundo. As coisas que o mundo acha bacana, legal e que é natural, mas que desrespeitam as escrituras, que vão contra os ensinamentos cristãos, tudo isso é incompatível com você. Agora você vai contra, você não caminha junto. Lembra lá Salmos 1 e versículo 1? Não segue os conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não para no caminho dos pecadores. Se for tiver que passar entre eles, passa. Mas não para. Não se detém. Isso é muito sério. Terceiro e último ponto aqui para nossa reflexão desta lição. O contínuo avivamento é um tempo de renovação, mas também de discernimento espiritual. Um tempo marcado por Deus. Quando você vive um contínuo avivamento em sua vida, você tem a sua vida marcada por Deus, por experiências magníficas com Deus. Eu passei por muitas experiências muito profundas com Deus. Momentos em que eu estava no clímax do avivamento, vivendo de uma maneira como Cristo queria que quer que eu e você viva. E isso me marcou. Fatos que aconteceram no passado, experiências com Deus no passado, isso me marcou e continua em meu coração. Lembro-me de uma vez, para edificar sua fé, uma irmã, vizinha da minha casa, isso nessa época eu morava no Ceará ainda, lá na cidade de Itapipoca. E uma irmã chegou, eu estava tomando café para ir para o serviço, umas 7 da manhã. Pouco antes disso, talvez. E essa irmã chegou em casa chorando, dizendo que estava com uma dor no rim. Uma dor muito forte, e ela estava desesperada de choro. Irmãos, eu não pensei duas vezes, simplesmente eu orei por aquela pessoa. E ela foi instantaneamente curada daquela dor. Ela saiu de lá sem sentir mais dor, saiu de casa sem sentir mais dor. Ou seja,
são experiências com o Espírito Santo que nos marcam, que nos fazem com que nós continuemos lembrando dele. Tem uma outra experiência muito legal também. Conheci um moço chamado Washington e sempre ia na casa dele, ele gostava de eletrônica. Aliás, ele era técnico de eletrônica, é ainda, né? Técnico de eletrônica. E sempre eu estava lá, na casa dele, e eu sempre percebia uma religiosidade muito grande. Ele era de uma outra igreja, de uma outra, não era evangélico. E ele era aquela pessoa que estava ali, que nunca ligava para cristão, para o evangelho e tal. Mas eu, uma hora ou outra, às vezes até comentava das escrituras, mas nunca o evangelizava. Mas agia simplesmente como servo de Deus, tinha que agir lá, fazer o que tinha que fazer, conversava com ele, que a gente tinha uma certa amizade e ia embora. Ok, isso lá no Ceará, isso há mais de 12, 13 anos atrás. E eu passei praticamente 13 anos, 12 anos, uns 10 anos aliás, sem falar com esse moço. E eu voltei lá no Ceará. Fui visitar meus pais. Quando eu cheguei lá, eu fui na casa dele. E quando eu o vi, eu fiquei maravilhado. Ele é presbítero hoje. É presbítero na casa do Senhor. E me falou assim: Marcelo, naquela época, quando você vinha aqui, o teu jeito, a tua maneira de ser, de agir, aquilo ali ficava na minha cabeça. Você falava às vezes das escrituras para mim, eu ignorava na hora, mas aquilo ficava na minha cabeça, e até que Cristo trabalhou e hoje eu aceitei Jesus. Olha que fruto lindo. Eu nem sabia que esta vida tinha se rendido a Cristo e que ele tinha eu como referência, que eu fui aquele que começou a falar das escrituras para ele. Então são experiências que acontecem quando nós estamos ligados com Deus, quando nós estamos juntos com Deus. Então o contínuo avivamento, ele é um tempo que marca a nossa vida, que faz com que nós estejamos sempre passando por situações espirituais marcantes. Mas também é um tempo de discernimento espiritual. É um tempo em que as coisas acontecem que marcam a nossa vida, mas é tempo também de discernimento. É tempo de não sermos mais meninos. Existem muitos movimentos por aí que parecem ser de Deus. Parecem até que é Deus que está fazendo e não é. Precisamos de discernimentos. Muitos movimentos tidos como espirituais são desprovidos de sólidas bases bíblicas. O resultado disso tudo é que crescem como joio no meio do trigo, ou seja, são situações e movimentos que estão no meio da igreja que não tem como a gente arrancar aquilo, porque pode ser que arrancando o joio, o trigo saia junto. Vamos ler aqui Mateus capítulo 13, versículo 25, que diz assim: Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Há muitos movimentos no meio da igreja que muitos pensam que é movimento de Deus, mas é movimento do diabo ou movimento do homem. Não é ação do Espírito Santo, por isso precisamos, se eu tenho uma vida contínua avivada, eu preciso exercer o discernimento de espírito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 fala assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, as pessoas estão deixando o que as escrituras ensinam, que é a experiência com Deus, estão seguindo movimentos estranhos, coisas esquisitas que a Bíblia não apoia, não fala sobre, e as pessoas estão fazendo, dizendo que é Deus. Cuidado com os movimentos que existem em igrejas por aí que se dizem evangélicas. Se não há apoio bíblico, esse movimento, no mínimo, é humano. E se é humano, não é algo que está vindo de Deus, estão dizendo que é de Deus, então estão mentindo, estão numa situação bem deplorável.
Por isso devemos estar sempre alerta. Precisamos estar sempre alerta. Portanto, discernindo o tempo e as coisas que venham a desejar viver uma autêntica renovação espiritual. Deus quer isso para você e deseja o seu aperfeiçoamento, até que você chegue ao nível de varão perfeito. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 8, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, nós já limos, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, o objetivo do Espírito Santo e de uma vida contínua de avivamento é que um dia você chegue à estatura de varão perfeito. Mas para isso há um caminho e precisamos trilhar este caminho. Que Cristo continue iluminando a tua vida e fazendo com que a tua e a minha vida esteja sempre em constante avivamento, para que a glória de Deus esteja sempre em nós. Vamos para as nossas perguntas? Nossa lição é essa. Finalizando a nossa lição, e vamos apenas agora ler aqui as perguntas para que você reflita aí durante a semana. A primeira pergunta é: por que os discípulos foram chamados de cristãos? Isso lá em Antioquia. Segundo, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando comparou os cristãos a uma carta escrita? 3. O que significa ortodoxia e ortopraxia? Dá uma estudada aí. Dá uma lida aí que você vai ver. Em relação ao mundo, como o sistema, qual o sentimento gerado na igreja quando ocorre um avivamento? E 5. Qual é a fonte do verdadeiro avivamento? Reflita sobre esta lição nesta semana. Discuta com as pessoas que moram com você, com seus amigos, com quem você achar conveniente. Discuta a respeito dessas perguntas, desses questionamentos que foram feitos. Assim, você estará exercitando e refletindo mais ainda na sua vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.